Os humanos são imperfeitos. Os robôs são muito superiores. Os meus robôs serão construídos para supervisionar a humanidade sob meu controle. Assim poderei controlar toda a humanidade. O nome do jogo é esse, controle através da perda da sua liberdade. Este vídeo é muito importante. Mega Man. Sim, você não leu errado, é exatamente esse Mega Man aqui que dava no desenho que você assistia quando você era criança. Qual é a ligação entre Mega Man do desenho com o jogo Resident Evil 3 Remake e a imagem do anticristo da Bíblia Apocalipse 13? As três coisas mostram a mesma coisa. Mega Man. Vamos lá. Aqui está a cena do primeiro episódio. Eu vou mostrar apenas algumas partes. Só que assim, primeiro eu preciso falar algumas coisas pra você. Por que que o jogo Resident Evil mostrou algumas cenas aqui do Mega Man? Olha só, posters. Olha lá. Aqui no cartaz, ó, uma criancinha dando risada, sorrindo, mostrando ali o Mega Man. Mega Man, um pôster do Mega Man e tal. Propaganda. Lá em cima, o Mega Man. Já vamos entrar aqui na imagem do anticristo. Vai vendo este vídeo. Tem mais aqui, tá? Lá, ó, outro pôster dele, Mega Man. Por que que o Mega Man está em vários lugares no jogo Resident Evil 3 Remake? Lá dentro. Olhe lá dentro. Olhe lá dentro. Lá tem vários bonecos do Mega Man e um grande. E mais um pôster dele. Olha, logo no início do game aqui você encontra este pôster, né? Aqui, ó, os robôs vão ultrapassar a humanidade? Fórum da Ciência. Olha isso aqui, tá falando dos robôs. Veja a capa dos vídeos que eu fiz sobre a imagem do anticristo. Olha lá como é que é a capa, a thumbnail. É o meu rosto ali, foi editado naquele robô do Exterminador do Futuro, né? Lá embaixo tem mais, é outro robô. E ali outro robô, meio humano, meio robô. Bom, o que você precisa compreender é que existe na Bíblia, em Apocalipse 13, o anticristo, o falso profeta e a imagem do anticristo. Estas três coisas. O anticristo é um homem. O falso profeta também é um homem que vai incentivar as pessoas do mundo a fazerem uma imagem do anticristo. Está em Apocalipse 13. E o que é a imagem do anticristo? Bom, eu já expliquei tudo nesses vídeos aqui. Vou deixar o link deles no primeiro comentário fixado no topo aqui. Você vê. É mais de 1 hora de duração. Tudo explicadinho. É um robô de inteligência artificial. Google. Tá, o Google é o HD de armazenamento, também um pouco do processador deste robô de inteligência artificial. E este robô é um geminoide, ou seja, é um androide gêmeo semelhante ao homem anticristo. Você precisa entender que lá em Apocalipse 13 fala várias coisas. Foi dado que comunicasse dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só falasse, mas também fizesse morrer todos quantos não adorarem a sua imagem, e receberem sua marca na mão, na fronte e tal. É um robô de inteligência artificial, a imagem do anticristo, tá? Vão fazer ainda. O jogo Resident Evil, o 1, o 2, o 3, o 4, eles dão prelúdios do que vai acontecer. Eles estão dando sinais do que vai acontecer. Liberação de patogênicos e tudo mais, criação e tal, de coisas, né, que eu não posso nem falar que eu não, você sabe o que é, né? Começa com V, termina com S, você sabe o que é isso? E assim, o que tudo isso tem a ver com o Mega Man? O desenho Mega Man é incrível se você parar pra pensar. Só assista o primeiro episódio, tá no YouTube aí. Mega Man, primeiro episódio do desenho. Olha como é o início. Você vê aquele início ali já, mostrando que na verdade ele é um robô com memória, com até sentimentos. Você vê no desenho todo aqui que ele tem sentimentos, tem memória, tem senso de justiça e tal. Só que foi dado a ele que ele falasse, foi dado a ele que ele parecesse como humano, a pele como humano. No desenho é mostrado isso depois, inclusive, tá?
Várias partes desse desenho revelam coisas que, se você olhar para Apocalipse 13, bate exatamente com isso aqui. É uma alusão à imagem do anticristo, tá? Deixa eu ver se eu acho um trecho aqui que fala sobre a Colômbia, que a Colômbia é o que criou aqui. Colômbia, tá? E a Colômbia é dos Illuminati. Os criadores da Colômbia são os Illuminati. O símbolo da Colômbia é a mulher com aquela tocha lá, que é também um símbolo da Estátua da Liberdade. Fala de robô, fala... Olha aqui os robôs trabalhando. E aí vem outros robôs, que são do mal, na verdade, assim, que o cientista doido lá pegou e transformou o chip cerebral deles para eles ficarem pro mal, né? Então eles... Ó, cuidado com os robôs, ele falou. Ou seja, os robôs vão atacar a humanidade. Tá? O plano está evoluindo perfeitamente, Protoman. Assim que o aeroporto for meu, terei o controle da cidade. É um cientista meio doido que quer dominar o mundo, controlar as pessoas. Inclusive ele fala isso depois aqui ao longo do desenho, tá? Estou indo! Sim, já estamos indo! Aqui é o Mega Man, tá? Ele é um robô, por dentro é tudo ferro, coisa por fora ele tem um rosto de homem. A mesma coisa do vídeo que eu já fiz aqui sobre a imagem do anticristo. Olha só, vou clicar aqui só para mostrar pra vocês. Aí, ó. Tá. A mesma coisa, eles são parecidos. Presta atenção nessa parte aqui. Por que não podemos parar aquele anão azul? Talvez devesse implantar mais alguns chips cerebrais em seus robôs, Dr. Willy. Chips cerebrais. Isso naquela época, nossa, que chip cerebral o quê? Que robô que isso nunca vai existir. Olha aqui agora. Só preste atenção no que o Elon Musk está fazendo. Implante de chip cerebral vai começar daqui a um ano. Tá lá. Para saber sua memória. Promete restaurar lembranças. Esse aqui já estava no jogo Remember Me, já fiz vídeo sobre isso. Tá? O Neuralink vai entrar em você com inteligência artificial para saber o que você pensa. Vai controlar você, essa é a meta. Então assim, no futuro tá, eles querem fazer esse pensamento de colmeia para saber o que todo mundo está pensando e tudo mais. Em breve a cidade virá mim de joelhos. É um cientista doido que criou robôs para controlar o mundo. E é o que estão fazendo hoje, tá? Dr. Light, nunca deveria ter ido. Mega Man estava fazendo o que foi programado para fazer. Salvar vidas. Salvar vidas. Esta vai ser a alegação que vão dizer. Vão criar um robô de inteligência artificial, a imagem do anticristo, para salvar vidas. Para salvar. Hoje você está vendo o maior exemplo disso com essa histeria coletiva do Raycon. É para salvar vidas. Vamos isolar as pessoas para salvar vidas. Vamos trancar o trabalho para salvar vidas. Vamos deixar todo mundo em casa, fica em casa, para salvar vidas. Para salvar vidas. Vão dizer a mesma coisa. Paz e segurança para salvar vidas. Vamos criar um robô desse presidente mundial para salvar vidas. É isso que vão fazer. Pode escrever isso que eu disse. Daqui mostra eles criando o primeiro robô, né? Se funcionar, Dr. Willy será apenas o primeiro de uma série. Sim. Primeiro de uma série, ou seja, eles estão criando robôs em massa. A Rússia já está fazendo isso, tá? Pesquisa, e a Rússia já está criando robôs em massa. Eles querem transferir o controle do mundo para robôs. Mundo de robôs. Juntos, poderemos criar centenas de robôs industriais e domésticos. Robôs na construção civil, na mineração, na pesquisa submarina. Todos eles para ajudar a humanidade. Tá entendendo? Eles acham que os robôs vão ajudar. E na verdade estão escravizando a humanidade. Olha só. Os robôs são muito superiores. Os meus robôs serão construídos para supervisionar a humanidade sob meu controle. Não, isso aqui eu tenho que repetir, é escancarado. Os humanos são imperfeitos. Os robôs são muito superiores. Os meus robôs serão construídos para supervisionar a humanidade sob meu controle. Eu já venho falando isso há muitos anos aqui. Fazia tempo que eu nem me lembrava desse desenho. Inventei de clicar hoje pra ver aqui Mega Man e tal, né? Porque eu tava planejando já fazer o vídeo sobre Mega Man do Resident Evil 3 que eu tinha visto. Fui ver o primeiro episódio e apareceu isso aqui. Os robôs estão sendo criados para supervisionar, monitorar, vigiar, como Big Brother, toda a humanidade.
Agora poderei reprogramar todos os robôs. Assim poderei controlar toda a humanidade. Não, eu tenho que repetir isso aqui, né? Agora poderei reprogramar todos os robôs. Assim poderei controlar toda a humanidade. Assim poderei controlar toda a humanidade. Eu já venho falando disso em muitos vídeos, tá, pessoal? Eles estão criando as coisas para controlar. O nome do jogo é esse, controle através da perda da sua liberdade. Tá mais do que escancarado isso. O jogo Resident Evil revelando isso. Desenhos revelando isso, tá? Então, a ligação é isso, tá? Lei e escritura. E você vai ver que bate exatamente com isso. Só os despertos entenderão. Só quem é eleito entenderá isso aqui. Quem não tem essa capacidade de percepção das coisas, que jamais entende, ele chama de louco que não é fazendo essas comparações aqui. Vocês vão se lascar. Vocês vão se lascar lindo. Porque é incrível, cara. Eu tô avisando que há tempo já. Tudo acontecendo hoje, as pessoas, né, acreditando na mentira. Você lasca todo mundo. Já era, tá? Então, tá aqui, tá tudo aqui. Vamos chipar todo mundo. Já era. É o fim. Eu já havia avisado que isso iria acontecer. Tá aqui, os robôs já estão sendo feitos, tudo. Estão falando a um geminoide. Esse aqui é o cara de verdade, a esposa dele, que é o androide gêmeo dele. Ele fala. Ele fala sozinho. Então assim, tá? As pessoas estão adorando robôs. Então eu já mostrei tudo que eu tinha pra mostrar. Já era. Canal no Telegram, Romulo Marasquim, primeiro link aqui. Veja aí. Porque é tempo de censura, vamos censurar todos que falam a verdade, pessoal. Então me procurem no Telegram, será a nossa última válvula de escape e comunicação antes da censura total aqui do YouTube. E-mail para contato, romulomarasquim@hotmail.com. É isso aí. Que o Criador abençoe você. A era dos robôs já começou. Eles estão na nossa casa. Eles falam com a gente, eles cuidam da nossa saúde. E agora, eles também vão ajudar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Uma inteligência artificial que junta informações sobre você
já que por trás das máquinas estão os especialistas do bebê. Quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? O robô encara a menina e ergue as sobrancelhas. Olha pela janela num dia ensolarado. Eu sei calcular tudo. Que música ouvir, que rua entrar. Analisa as pessoas na rua. Até quem amar. Bia, faça uma transferência para minha irmã. Bia, quanto tá o dólar hoje? Bia, preciso pagar o condomínio hoje. Bia, eu quero um lugar só meu. Bia é a inteligência artificial do Bradesco. Bia, por que não posso comer a sobremesa primeiro? Ela ainda não tem resposta para tudo, mas está aprendendo rápido com você. Experimente o futuro hoje. Ela ainda não tem resposta para tudo, mas está aprendendo rápido com você. Desde os tempos do Antigo Egito, existe um único grupo de indivíduos poderosos guiando o curso da humanidade. Mas o homem comum prefere acreditar que eles não existem. Iniciem os preparativos, meus cavaleiros. O destino da nova ordem mundial será cumprido. Atenção, humanos! Por ordem do alto evolucionário, vocês devem sair de suas naves imediatamente! Aqueles que não obedecerem serão retirados à força! Está preso por alteração não autorizada de um implante de identificação. Venha conosco, rebelde! Alguns reagem. Reagem, mas não por muito tempo. As sentinelas escoltam os mutantes sobreviventes para campos de detenção. Os campos são sua parada final. Nunca mais saem de lá.
Mas aqueles que controlam as sentinelas não param com mutantes. Eventualmente, eles trazem a nova ordem mundial para todos os humanos. A pessoa que estiver com o anticristo, esta marca vai mostrar para ele que esta pessoa está sendo leal a ele. Aqueles com a marca aceitam o objetivo dele de forçar todos a adorá-lo. Adorá-lo, o que eu falo assim, em sua completa arrogância, na verdade é esse. E esses também que aceitarem a marca dele, vai ajudar a unificar. A unificação, vai ajudar a unificar as nações sob a administração dele. O apóstolo João escreveu que durante a futura tribulação de 7 anos, o anticristo, preste atenção no que ele falou, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou nome da besta ou o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16 ao 18. A marca da besta também, ela comunica a mensagem de completo desligamento de Deus. O Apocalipse diz que aqueles que recebem essa marca, estão em rebelião contra o nosso Eterno e destinados a enfrentar a sua ira. Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14 e capítulo 19. E por outro lado, aqueles que recusarem a marca, eles vão permanecer fiel, em total fidelidade com o nosso Eterno. E sua recompensa é o quê? A vida eterna. É só você ir lá em Apocalipse capítulo 20 que está escrito isso daí. O astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, viajou para o Japão para conhecer seu clone cibernético. Depois de analisar a cópia de cima a baixo, o jogador aprovou. Tá muito bem feito. Gostei. Cristiano Ronaldo, de 30 anos, visitou Tóquio para promover um estimulador muscular eletrônico que promete a forma física do atleta sem ir à academia. De acordo com cientistas japoneses, obter um abdômen como o de Cristiano Ronaldo pode ser mais fácil do que nunca. O produto, acho que o produto é extraordinário, as pessoas vão gostar, vão se identificar porque é algo que funciona muito bem e obviamente todas as pessoas podem usar, desde os mais novos até os mais velhos, e ter como referência num boneco vai ser ainda melhor a experiência. 午後8時まで開催をしてまいりますので、どうぞ皆様ご来場いただきますよう心よりお待ちいたしております。O astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, viajou para o Japão para conhecer seu clone cibernético. Depois de analisar a cópia de cima a baixo, o jogador aprovou. Tá muito bem feito. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai ver aqui, vai conferir
2 vídeos aqui, incluindo esse que você já viu, a gente vai ver ele na íntegra, onde você vai ver que essa nova tecnologia está sendo apresentada e vamos entender o porquê disso. Desde que começou esse problema terrível, eu tenho escutado muitos especialistas, né, principalmente na grande mídia, eles falando como vai ser o pós-pandemia, o que é que vai acontecer. E aí eles explicam que será algo parecido com o que foi na Segunda Treta Mundial. Diz que inclusive os costumes, não só a economia, essa parte da economia a gente já falou muito aqui no canal, exaustivamente, então a gente vai deixar de lado. Mas a parte do comportamento da própria sociedade. Eles falam que principalmente aqui na América Latina, né, nós temos os costumes de, por exemplo, um homem encontra uma amiga na rua, ele dá 2 beijinhos no rosto, aperta a mão, aí dá o terceiro que é para dar sorte, né? Muitas pessoas costumam se cumprimentar assim, homem com homem também, aperta as mãos, né? Aqui, às vezes dá um abraço quando faz tempo que viu. E países da Europa já tem menos o costume de fazer isso, mas na América Latina isso rola com mais facilidade, já faz parte da nossa cultura. E eles dizem que isso vai mudar depois desse período. E aí, meu caro irmão, você que já está desperto, já sabe o plano da elite, você pode pensar, então o que é que eles vão fazer para substituir isso? Porque se você tira uma coisa que a sociedade faz ali, você tem que acostumar ela a fazer outra coisa. E que tal apresentar aí os robôs? E agora a gente vai ver o vídeo desse jogador na íntegra e você vai ver que ele fica surpreso com a perfeição desse robô, desse androide, que é muito parecido com ele, é idêntico. E aí você já imagina uma legião de fãs que um cara desse tem. Imagina a possibilidade de a pessoa poder comprar um ídolo dela, né? Ter aquele ídolo ali para ela fazer o que quiser. E você que já acompanha nossos vídeos sabe que quando eu falo fazer o que quiser, é literalmente fazer o que quiser, família. Inclusive aquele negócio, sabe? Aquela intimidade. Também, porque a função desses robôs é justamente essa. Agora, veja aí o vídeo na íntegra que você vai ver que é realmente impressionante. Eu vou ver aqui com vocês, família. A imagem deve estar ruim. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Vamos ver aqui, ó. Achei, família. Aí, ó. O astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, viajou para o Japão para conhecer seu clone cibernético. Depois de analisar a cópia de cima a baixo, o jogador aprovou. Tá muito bem feito. Perfeito. Cristiano Ronaldo, de 30 anos, visitou Tóquio para promover um estimulador muscular eletrônico que promete a forma física do atleta sem ir à academia. De acordo com cientistas japoneses, obter um abdômen como o de Cristiano Ronaldo pode ser mais fácil do que nunca. Família, quem não está desperto, um amigo seu que nunca ouviu falar desses assuntos de elite, de nada, não é? Dos senhores do mundo, quando você compartilha um vídeo desse, o cara fala, nossa, que idiota, cara. Os caras estão fazendo aí a propaganda de um produto, porque é assim que as pessoas enxergam. Elas não querem se preocupar e ir mais a fundo do que está sendo apresentado a elas. Mas você, meu caro irmão, que já está desperto, me diga uma coisa, com toda sinceridade. Se fosse apenas para fazer propaganda de um produto, precisaria realmente criar um robô perfeito que você vê ali que ele mexe até os olhos. Precisaria criar isso apenas para demonstrar um produto que é para os humanos. Não seria melhor colocar em uma pessoa ali? Olha aqui, ó. Colocar aqui numa pessoa. Não, eles colocaram o produto ali apenas como fachada, para não dar muito na cara. Mas a última coisa que a pessoa que estava ali vendo, um jogador famosíssimo como ele ali, era vendo o produto. A pessoa está pensando, nossa, como é que eu faço para ter um robô desse? Os fãs daquele cara ali, por isso mesmo é que levaram ele, um grande influenciador que é um jogador de futebol, muitas pessoas querem ser como aquele cara. Elas estão vendo ali a possibilidade de ter aquele cara dentro da casa delas, para fazer o que quiser. Olha só, meu caro irmão. E aí você vê a perfeição do robô apenas para demonstrar um produto. Fica evidente, fica claro que o produto ali foi usado apenas como fachada. É óbvio isso. Mas a grande maioria, se você não explica, se você não mostra os detalhes, ela não entende isso. Isso está sendo cada vez mais frequente. Essa tecnologia ela veio mesmo para substituir costumes que nós temos. É como um enorme quebra-cabeça. Se você juntar o que os especialistas estão falando, que os costumes da América Latina e do mundo vai mudar, as pessoas ficarão um pouco mais afastadas umas das outras. E aí, de repente, começa também a se apoiar, a se divulgar cada vez mais essa nova tecnologia, para que as pessoas aceitem. E essa tecnologia vai ter a cara das pessoas que elas amam, das pessoas que elas gostam, das pessoas que elas querem ser como ela. Imagine isso, meu caro irmão.
Você vai ver também agora que não só humanos, mas até os animais, eles também estão fazendo isso. O segundo vídeo que eu quero mostrar pra você, e aí esse eu acho que dá pra colocar em tela cheia. Dá não, família, também. Que a imagem de terceira é um absurdo. Tudo a gente leva strike, né? Mas vamos ver aqui juntos, olha só. A gente vai ver aqui juntos, ó, olha só. Olha o pássaro, né? É um pássaro Android aí, ó. Olha aí, família, o bicho, né? Essa aberração aí, que é um robô, ele voa perfeitamente como um animal. Você que estiver ali numa praia, você que estiver numa praça e vê esse pássaro passando, você não vai saber se é um de verdade ou se é um robô. Mas tá aí, ó, tem um cara lá longe, ó, controlando a coisa. Mas você vê como as pessoas, eu quero que você preste atenção na reação das pessoas, como elas acham isso fantástico. E aí você vê aí também outros robôs que estão sendo criados, ó, para fazer tarefas simples que nós humanos fazemos. E é por isso que você começa a entender também o porquê da redução populacional. Aquelas coisas simples, ó, que precisa de você, né, precisa dos pobres para fazer. Daqui a pouco tempo, pouquíssimo tempo, não precisará mais. Agora o pior de tudo, você vê, ó, esses troços aí, totalmente sem necessidade, sendo criados. E você vê como as pessoas ficam deslumbradas com isso. Olha aí, essa parte é a cartada final. As crianças, ó, eles usam as crianças, né, para divulgar isso, fazendo o quê? Os heróis. Você vê que hoje a moda, cada vez é mais moda isso, é colocar os heróis mecanizados de alguma forma. É uma armadura, é um cara que virou robô, tem partes robô. Você vê que até o Robocop ressuscitaram, fizeram uma nova versão dele, né, na tentativa de divulgar ainda mais essa tecnologia, fundir as pessoas com as máquinas. Então isso é uma coisa que tá chegando aí, tá chegando para ficar, meu caro irmão. Porque a população vai adorar isso. Você viu ali a criança, um homem de ferro ali se mexendo, falando com ela, né? Você se pondo no lugar como uma criança também, você voltando dos tempos, lembrando quando você era criança, você imagina lá, você vendo, sei lá, na época da gente, o He-Man, né, o Lion dos Thundercats se mexendo ali, falando com você, né? O máximo que a gente tinha era um boneco duro de plástico, mas um boneco que fala com você, um boneco que anda, um boneco que se mexe. Qual é a criança que não quer isso? Porque ela vai ver isso de uma forma negativa. Ela vai querer isso, ela vai ser um adulto que vai adorar essa tecnologia. Os adultos de hoje vão ficar com o pé meio atrás, né? Aqueles que estão despertos, ou que pelo menos raciocinam sobre o assunto, quando elas vê esses robôs fazendo isso. Tem lojas no Japão, você sabe disso, nós já divulgamos aqui em outros vídeos sobre tecnologia. Tem lojas no Japão que já estão substituindo os atendentes. Então aquelas pessoas ali que estão perdendo o emprego, elas já começam a olhar de outra forma para essa tecnologia. E é aí que você vê que os governos não estão a favor da população. Porque você imagine, se as empresas, como estão fazendo também aqui no Brasil, estão tirando os caixas, né, e investindo nessas lojas virtuais, taxa elas. Olha, eu não cobrava esse imposto de você, né, porque você dava emprego, você gerava emprego. Mas como você não está gerando mais, você tem uma tecnologia aí para evitar pagar o salário de uma pessoa, então eu vou cobrar uma taxa extra em cima da sua empresa. Era assim que deveria ser feito. Agora, sabe por que eles não fazem? Porque o Paulo Guedes mesmo, nessa última reunião, ele deixou claro. O interesse dele é ajudar apenas as empresas grandes. As empresas pequenas eles querem que quebre, porque as empresas pequenas, para a empresa grande, significa fuga de capital. É concorrência. Então as empresas grandes, que é quem patrocina as campanhas desses políticos, elas dizem, olha, eu não quero que você crie nenhum benefício para as empresas pequenas, que é justamente as que mais geram emprego. Porque você tem a certeza, nenhum microempresário, nenhum empresário nacional, dificilmente, ele vai investir nessa tecnologia. Ele vai contratar as pessoas, ele mesmo trabalha, ele está lá todo dia. Mas as empresas internacionais, que hoje se chamam multinacionais, para ativar aquele gatilho mental na sua cabeça, porque quando fala internacional você acha ruim. Aí essas serão as primeiras a aderir a essa tecnologia. E aí não se cobra nada delas, porque no final das contas elas que são os patrões. Os governos que estão aí, principalmente esse, não está trabalhando para o povo, mas está trabalhando para essas empresas. São os empregados ilustres, é o que a gente chama de empregados ilustres. São esses camaradas. E o pior de tudo é ver as pessoas aplaudindo uma coisa que vai prejudicar elas mesmas. Elas ficam deslumbradas, olha que chique, né? A classe rica, a classe média, você vê, inclusive esse problema terrível que a gente está enfrentando, começou por a classe rica. Né? Pobre não viaja, pobre não vai fazer viagens internacionais. E da mesma forma essa tecnologia,
Vai ser apresentada primeiro a eles, porque eles vão aderir a isso. Vai ser normal daqui a alguns anos, vocês anotem isso, salve esse vídeo. Vai ser muito normal você chegar em casa de pessoas que têm um poder aquisitivo grande e você ser recebido por um robô desse. Ele vai abrir a porta para você, ele vai mandar você se sentar, vai trazer um cafezinho. E vai ser. E as pessoas que tiverem isso, vai, nossa, fulano é muito chique, tem até um Android. Olha só que coisa incrível, fulano tem um Android. E ele vai ter a aparência, né? Imagine só, sei lá, de quem você gosta, do Roberto Carlos, vamos dizer aqui. Porque faz tempo, família, que eu não sou ligado na mídia, então totalmente por fora. Mas imagine que a pessoa é muito fã de Roberto Carlos e de repente toca lá na campainha de um rico. Aí vem Roberto Carlos atender o cara. Então isso vai ser chiquíssimo. Mas o que ninguém fala pelo outro lado é que isso vai tirar o emprego de muita gente. E essas pessoas que não tem mais onde trabalhar, que não tem serventia para a sociedade, que é isso que vai acontecer. O que é que vai acontecer com elas? Porque eles dizem, não, mas isso aí é burrice. Quando se cria uma coisa dessa, se gera outros tipos de emprego. Mentira. Isso é mentira. Onde estão aquelas pessoas todas que fabricavam carro nos anos 70? Cadê aquele monte de operário? Foram substituídos pelas máquinas. E aqueles operários hoje estão em outras funções, sobrecarregando outras funções. É por isso que o desemprego é tão grande. Antes, você tendo saúde, você chegava em qualquer lugar. Eu preciso trabalhar, você arranjava. Nos anos 70, anos 80. Mas depois que começou a se modernizar toda a linha de produção, onde se tinha 200 pessoas trabalhando, hoje tem 10. E daqui a pouco nem essas 10 estarão mais. Mas eles falam para você, não, isso aí é pensar pequeno. Essa tecnologia vai criar outras formas de trabalho, mas não vai. Isso é mentira deles. E é por isso mesmo que a população, infelizmente, terá que ser reduzida e vai aplaudir isso. As pessoas serão as primeiras a dizer, tem que fazer isso mesmo, porque eu não vou abrir mão do meu Roberto Carlos abrindo porta não, que é muito chique. E é isso, meu caro irmão. Ainda falando sobre esse pássaro que a gente viu aí sobrevoando, família, quando eu falo pra vocês que a ficção imita a realidade, eu me lembrei logo do jogo Mega Man X. Pra quem é lá das antigas, já jogou, ou pelo menos assistiu o anime da época, lembra que o Mega Man começa, né, com a interatividade entre o homem. Aí você vê cada vez mais os robôs tomando conta do mundo. E no Mega Man X já não existe mais a humanidade. O que era de humano está preservado supostamente nesses robôs, que é o próprio Mega Man, tem sentimentos humanos. Mas não existe mais humanos. Os seres biológicos foram todos substituídos. Até as árvores, né, são mecânicas, os insetos são mecânicos. E com esse vídeo a gente acabou de ver que estamos caminhando realmente para isso. Essa suposta ficção, né, criada por uma pessoa fantasiosa, na verdade não era nada disso. Mas era apenas uma revelação do futuro que eles estão trabalhando para que aconteça. É isso, meus caros irmãos. A gente vem falando há muito tempo sobre essas coisas, mas as pessoas ainda encaram como ficção, os caras são fanáticos e isso e aquilo. E as coisas cada dia batendo na porta delas e elas nem sequer percebem, continuam recebendo tudo isso com um belo sorriso otário na cara. É isso. E é por isso mesmo que eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, porque a única forma, se você está interessado ainda em fazer alguma coisa para impedir ou pelo menos atrasar que isso aconteça, num futuro muito próximo a nós, é você compartilhando essas informações. Se a massa soubesse, estivesse consciente, seria muito mais fácil a gente fazer um contraponto. Mas apenas eu sabendo, outro lá em outro canto, outro perdido ali, não tem como fazer diferença. A diferença é feita pela massa. Uma massa consciente poderia sim fazer as coisas serem diferentes nesse mundo, mas infelizmente a maioria dorme. Então desperta, ó tu que dorme. Então por favor, compartilhe esse vídeo, meu caro irmão, e vamos ajudar para que mais um perceba a realidade. Eu vou ficando por aqui, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto. Vocês têm medo de fake news? Eu tenho. Então vou mostrar uma coisa para você assustadora. E até pro Marconi, porque o Marconi trouxe aqui a realidade virtual, que é aquela montagem que se faz em que a pessoa usa o óculos e, né? Pois bem, agora alguns técnicos conseguiram algo inacreditável. Programadores indianos conseguiram fazer com que o rosto das pessoas não fossem mais reproduzidos por pontos coloridos, os chamados pixels. A reprodução agora é feita em pixels, mas em 4K, ou seja, mais de 4 mil pixels. E eles tiram a imagem do rosto original da pessoa. O que acontece? Esse rapaz está falando
E o computador está reproduzindo o que ele está dizendo na voz de uma estátua, na voz da líder inglesa, do Donald Trump e do Putin. Se quiser, põe um pouquinho do áudio para eles verem. Ó, esses são os personagens do Game of Thrones. Olha só o que ele está fazendo. Tudo isso é um computador que faz. Olhem só. Ele vai mexer os olhos. Olhem a perfeição. Os olhos. Vejam só. Tá, deixa a gente ver. And of course, as we always say, 2 more papers down the line and it will be even better and cheaper than this. Vejam que coisa assustadora. Eu Ou fiquei seja, assustada. Daqui por diante, você não pode acreditar nem naquilo que você está vendo. Olá a todos, aqui Neemias Gomes, Fora do Sistema. Hoje vamos falar sobre Elon Musk e o Neuralink, que vai ficar pronto ainda esse ano. No podcast do Joe Rogan, o Elon Musk diz que sua startup, o Neuralink, está pronta para começar a testar chips no cérebro implantáveis em humanos em menos de 12 meses. 2020 é o ano que muita coisa está acontecendo, inclusive o chip implantado no cérebro. Eles dizem que isso aí vai recuperar os movimentos perdidos, né, dos membros, por exemplo, de uma pessoa que está tetraplégica, ou corrigir outras doenças cerebrais, enfim, tudo para melhorar o ser humano. Nós vamos já mostrar as maravilhas que eles prometem sobre isso, mas antes vamos ver um desenho dos anos 90, Street Fighter, mostrando esse plano que já existia desde aquela época e acredite há muito tempo atrás. Vamos ver aí. Trouxe aqui um relatório sobre o progresso na implantação do microcyberchip. Quero ver agora. Sim, senhor. Resumindo, o cérebro pode ser dividido em regiões frontal, parietal, occipital e temporal. Dentre eles, o que controla a vontade, a criatividade, as emoções e as funções é a região frontal. Agora o senhor vai ver o que está sendo desenvolvido. Esse metal diamantino é o chip que está na fase final de desenvolvimento. O mesmo chip implantado no córtex do lobo frontal. Aqui. É um receptor de micro-ondas de alta capacidade. Capta sinais digitais emitidos pelo transmissor de impulsos, conectado ao computador matriz da Shadaloo. No seu interior, são convertidos em impulsos de 100 microvolts, que uma vez emitidos ao córtex, permitem controlar o cérebro. Será que Bison, na verdade, é o Elon Musk? Se você observar o que ele fala aqui nessa entrevista, é impressionante como eles jogam na nossa cara realmente o que representa esse projeto. Olha só, se você se torna Deus, você não vai querer mais voltar a ser um ser humano estúpido. E você literalmente fundamentalmente muda o modo humano de ser. Nem precisamos falar disso. Esses pequenos fios que estimulam essas áreas do cérebro. Então, essas áreas do cérebro estão perdendo certa força elétrica. O que está acontecendo? São como circuitos que se partiram. Podemos consertá-los e substituí-los por esses circuitos. Então uma frequência específica vai atravessar isso. Esse processo está descobrindo quanto dessas áreas do cérebro. Temos muito trabalho para fazer, mas dentro de um ano estaremos colocando isso dentro de uma pessoa. E é incrível como ele assume que é um processo de simbiose entre homem e máquina. Isso se chama transhumanismo. E eles colocam como uma proposta interessante, inovadora, uma cura, como nós vimos ali naquele vídeo sobre o projeto de Davos para
o novo transhumano. É esse o processo final dessa elite terrível. E esse processo que o Elon Musk está testando é exatamente aquele da organização chamada Shadaloo, do Bison, só que agora é realidade, não é mais brincadeira. Eles estão para valer, dizendo que vão conectar homem e máquina e ser capazes de acessar dados, transferir somente usando a mente, só o cérebro. Curar pacientes com mal de Parkinson por meio dessa cirurgia, que é na verdade tirar ali uma parte do osso, né, da cabeça da pessoa ali, do crânio, e inserir esse chip que tem fios que estão conectados nas áreas do cérebro e vão levar estímulos para o cérebro, e no final das contas isso é para não o homem controlar a máquina, mas para a inteligência artificial controlar o homem, como Elon Musk falou, que vai haver uma simbiose do homem com a inteligência artificial. E isso é realmente assustador. Então não esqueça de levar esse alerta. Salve família, encarando aqui, quem a gente fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, tudo que a gente vem falando aqui parece que encaixa uma coisa com a outra. A gente vem falando aí que a tecnologia artificial, logo ela vai assumir muitas funções dos seres humanos. Cada dia eles evoluem mais e mais sobre isso. Eu fiz um vídeo mostrando as novas tecnologias e na mesma hora os donos dos direitos autorais pediram que eu removesse do canal, né? Aliás, bloquearam o vídeo. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, meu caro irmão. O que é que eu falei que outros canais não tinham falado? Porque vários canais, inclusive tidos como teoria da conspiração, mostraram imagem dos mesmos vídeos, mas só o meu que irritou. Então será que eu mexi realmente na ferida dos caras? Da mesma forma agora, você vai ver que estão criando insetos robóticos. Eu vou mostrar a matéria para vocês. Agora, de antemão, a gente já começa a pensar, né, na serventia de um robô inseto. Para quem ainda está preso no sistema, pode pensar assim: ô Davi, mas esses insetos são bonitinhos, será que eles não estão fazendo isso por hobby, para tentar imitar a natureza? Eu pergunto a você sendo um milionário, você sendo uma pessoa rica, você gastaria bilhões em desenvolvimento dessa tecnologia se não tivesse uma função a mais? E a pessoa diz: mas que função a mais? Os insetos, como uma barata, por exemplo, ela pode estar aí do seu lado e você não sabe. E ainda que você vê, você vai achar que é normal. Você vai pegar um baigon ali, danar nela e esperar que ela morra. E você não sabe que aquilo é um robô, porque a perfeição que os caras estão fazendo é muito grande. E isso inclusive é matéria da mídia. Quero ler aqui pra vocês, para que já não venham dizer: nossa, o cara tá inventando, o cara tá viajando, não tem essa tecnologia ainda não. Nós mostramos aqui os pássaros como estão voando já com a graciosidade perfeita de um animal que Deus fez. Os caras estão conseguindo fazer que lá no alto você não vai conseguir distinguir o que é animal e o que é um drone, um robô disfarçado. Tudo isso tem uma função, que não é outra a não ser, meu caro irmão, como o game que a gente mostrou no último vídeo. Se você não viu, assista. Falou. E o CTOS 2.0 foi implementado nos Estados Unidos e deu início à internet das coisas. 6,4 milhões de dispositivos funcionavam como pontos de coleta, mapeando e gravando nosso dia a dia, dando vida a um sistema mais seguro e mais invasivo. Mas quem estava por trás disso? O grande irmão não trabalha mais sozinho. Milhares de irmãos menores monitoram e registram seus passos, compilando seu perfil digital completo, pronto para comprar, vender ou roubar num piscar de olhos. O grande irmão, o Big Brother, agora tem novos pequenos irmãos. E esses pequenos irmãos, como a ficção do jogo mostra, está chegando até você agora, nesse momento. Está sendo desenvolvida para chegar até você nesse momento. Olha só a matéria. Robô inseto com sistema nervoso artificial se move como inseto de verdade. Matéria de 5/6/2020. Cientistas espanhóis desenvolveram um robô capaz de reproduzir movimentos de insetos. O Neuropod, como foi chamado, é um robô biomimético, área da ciência que estuda estruturas biológicas e suas funções, que apresenta agilidade quase como se fosse um verdadeiro ser vivo.
O projeto é capaz de andar, trotar e correr de forma semelhante aos insetos que conhecemos. O Neuropod responde a estímulos externos através dos 30 neurônios artificiais que compõem seu processador neuromórfico, projetado com inspiração no cérebro natural. Toda a estrutura foi feita por uma impressora 3D e contém 18 servomotores, mecanismos que simulam um sistema nervoso e motor. O movimento mecânico é convertido em impulsos digitais através de um decodificador e assim processado pelo hardware do Neopod. Capaz de receber sensores visuais e auditivos, Neopod pode responder a sons ou imagens se receber aprimoramentos. Apesar de ter o hardware mais simples do que os projetos equivalentes, o software do robô inseto assume um grande papel de modelar toda sua atividade e seus movimentos. Por falar nele, o hardware que compõe o Neopod é resultado de um projeto de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Manchester, no Reino Unido. O Spinnaker, como o batizaram, é um projeto desenvolvido há anos e depois de alguns retoques do time de cientistas espanhóis, o processador chegou a latências muito próximas de zero, proporcionando muita agilidade ao robô. De forma similar a uma medula espinhal de um animal, o robô conta com um gerador central de padrões, gerando movimentos para estímulos específicos. Esse sistema lança comandos de mudança de marcha para as seções do Neuropod e permite a eles reagirem de acordo com a ação, seja modificando sua velocidade ou intensidade. A finalidade do projeto é exclusivamente a pesquisa. O robô serve como ferramenta de estudo para auxiliar na análise de insetos de estrutura semelhante. Mas, meu caro irmão, aqui você vê como a própria matéria ela já tenta, dar uma disfarçada no verdadeiro objetivo. Você acha que não seria muito mais fácil, muito mais lógico, inclusive, fazer a pesquisa em cima dos próprios insetos que já existem, dos seres vivos que estão aí? Precisaria realmente criar um robô, como você viu aí nas entrelinhas, há anos que eles estão desenvolvendo isso, sabe? E você que tem uma dor de cabeça, um simples problema de saúde, um simples eu estou falando, você vai fazer uma consulta médica, você já sabe que é pago uma fortuna. É caro, a medicina é cara. Ainda que você diga, não, Davi, eu não pago nada, eu vou no SUS. O governo paga o dobro por você. Já é caro particular. Mas quando você usa o SUS, aquela consulta é paga, embora não chegue realmente no médico, o dinheiro seja desviado de várias formas, vocês sabem disso. Mas ela é paga muito cara pelo SUS. E sabendo disso, imagine quanto se gastaria para colocar pesquisadores, pessoas muito inteligentes para desenvolver esse tipo de projeto que é pioneiro. Não é uma coisa que você vai simplesmente chegar lá e fazer. É uma coisa que você vai passar anos e anos dedicando para construir aquilo ali. Então um projeto desse ele anda na casa dos bilhões. Será que realmente estão fazendo isso unicamente para entender como é que se move os esqueletos dos insetos? E depois que aquilo ali estiver pronto, eles vão simplesmente descartar? Será que, por um bom motivo, como o sistema fala, um insetozinho desse não pode ser usado para saber o que é que tal presidente está falando? O que tal investigador de uma polícia federal? Isso eu estou só dando um exemplo, viu, YouTube? Não estou acusando, não. Mas imagine que tem ali aquele delegado que está chegando bem perto de pegar poderosos. E vocês sabem o trabalho que dá para grampear telefones, não é? E um insetozinho desse, ele poderia resolver facilmente esse problema. Porque a pessoa nem sequer saberia que aquilo aconteceu. A pessoa seria ouvida, seria gravada e não saberia que aquilo aconteceu. Além do fato também, família, que um tipo de robô desse inseto, que vai se misturar com os insetos verdadeiros, você não vai saber, pode estar nesse momento na sua casa e você não sabe, que você vê ali passando uma barata, você dando a remédio ali para que depois quando ela passa ela morra. Você vai pensar que é uma simples barata. Um robozinho desse pega uma intimidade sua, uma coisa que você não quer que venha a público, é direito seu, e você sendo uma grande autoridade, isso pode ser usado inclusive para te chantagear. Quem garante que isso não possa acontecer? Então, você vê aí, meu caro irmão, que as pessoas nem sequer raciocinam sobre isso. Você pega uma pessoa do povão, pessoa que vive preocupada com os problemas da Matrix, e ela, inclusive, quando vê você vendo esse tipo de vídeo, ela fala: ô, cara, tá vendo esse doido aí de novo? Ah, vai procurar coisas mais úteis pra fazer. Vai procurar um emprego pra pagar as nossas contas. Vai ler um jornal. Não é assim? É assim que fala.
Esses problemas, inclusive, são criados dentro dessa Matrix justamente para te manter preso e pensando só nisso. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Esses assuntos que eles estão fazendo que vai literalmente mudar a nossa vida, não é para você pensar agora. E se você parar para pensar, logo vem alguém que está dentro do sistema para te criticar sobre o assunto. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para proteger. Agora você vê que cada vez mais essas tecnologias estão avançando e os caras dando os melhores motivos possíveis. A própria matéria nesse finalzinho disse, não, mas é só para estudar a estrutura dos insetos. Você acredita nisso, meu caro irmão? Você pagaria milhões? Não é? Você sabe como é esse pessoal rico, bilionário? Os caras até para dar tchau dão de mão fechada. Imagine para financiar um projeto simplesmente para estudar insetos. Chega a ser engraçado como esses caras debocham do povo. Chega a ser ridículo, inclusive. Mas a verdade tá aí, meu caro irmão. Como no jogo que a gente mostrou fala, desaparecer do mundo não é simplesmente aquelas coisas que as pessoas dizem quando estão com raiva, quando estão bravas. Olha, eu vou sumir do mundo, ninguém vai saber de mim. Isso aí, meu amigo, é uma coisa que vai ser impossível. Logo, logo, dentro de pouco tempo, essa palavra, quando alguém disser, a pessoa vai rir de você. Brinquedos estudam nossos filhos, repassando seus hábitos para os fabricantes. Utensílios, painéis e sistemas de segurança transmitem sua vida privada para as empresas. O controle do seu carro e celular podem ser tomados remotamente por qualquer um através da voz. Você pode se achar imune e ignorar os riscos, mas a sua sombra digital já foi comprometida. As empresas de segurança usam algoritmos para monitorar seus hábitos e limitar ou bloquear a cobertura. Planos de saúde prevêem se vale a pena tratar o seu câncer. Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto, maquinando revoltas sociais em larga escala. Hoje, seus dados valem mais que a sua vida. Essa é a nova realidade. Controle é uma ilusão, sumir não é mais uma opção. Cada dia mais se fala, olha, quem não tiver de acordo com isso e isso aqui, é porque é um fora da lei, é um marginal, é um bandido. Né? Agora, há muito e muito tempo que eles vêm nos alertando sobre isso através da ficção científica, eles vêm nos preparando sobre isso. No outro vídeo que falamos disso, a gente mostrou inclusive o Mega Man, né? A série tão renomada que já virou anime, vários e vários jogos, muitos aqui já devem ter jogado alguma vez também o Mega Man X. E você vê aquele mundo todo ali, os robôs bonzinhos com sentimentos e outras séries aí, o Robocop, não é? Tantas e tantas séries onde a máquina tem algum tipo de sentimento e chega até a ser mais boa do que o próprio ser humano, né? Veja o caso do Exterminador ali também, que ele fala, né? Vocês estão ali sujeitos a se autodestruir, mas será mesmo que é o humano comum que é assim? Ou será que é eles, a elite, que segue as doutrinas das sombras? Porque o que a gente vê o tempo todo é esse. Agora, o pior de tudo, família, é que as pessoas continuem achando que isso é teoria da conspiração e infelizmente elas serão as primeiras a adorar esse tipo de tecnologia. Esses insetozinhos vão parecer uma coisa bonita, né? As crianças vão adorar, olha que coisinha bonitinha, né? Compra um pra mim, pai. E logo, logo... Vocês lembram do drone também, quando começou? Né? Era uma coisa que a gente viu aonde, primeiramente? Quem lembra dos drones? A gente viu a primeira vez os drones, eu me lembro, a primeira vez que eu vi foi nos filmes do Exterminador do Futuro. Aquele futuro lá do John Connor, né? A gente via lá os drones atacando as pessoas, destruindo tudo, as cidades inclusive, vigiando. E quando a gente pensava assim, olha, eu acho que um dia isso vai acontecer, tinha gente que ria, ficava brincando, nossa, o cara acredita no Exterminador do Futuro, o cara é um lunático. E hoje você basta ir em qualquer site aí e você compra drone a todo preço. E as mesmas pessoas que debocharam, elas continuam debochando, elas não acordam assim da hora pra outra, elas continuam brincando. Ah é, dessa vez você acertou, mas o que é que tem de mais nisso? Elas não vê que aquele dronezinho que tá ali pra você comprar, que só tem uma câmerazinha e tal, não é o mesmo que o exército tá usando. Eu não vou falar aqui, né, porque não pode, você sabe que tudo aqui hoje é censurado, a gente não pode falar mais nada. Mas quando tava tendo aquela treta lá dos Estados Unidos e o Bin Laden lá, você sabe que
Em várias ocasiões foi usado drones não tripulados para fazer os ataques lá. Então a tecnologia está aí. Está sendo usada exatamente como a gente viu em filmes de ficção, como a gente viu em jogos, como a gente viu em desenhos. E agora chegou a hora dos insetos também entrarem nesse meio. E a verdade está aí na cara das pessoas e elas continuam encarando isso, infelizmente, como teoria da conspiração, meu caro irmão. Então o que é que a gente pode fazer a não ser informar e pedir que você compartilhe esse vídeo, meu caro irmão? Porque enquanto isso for considerado teoria da conspiração, elas vão continuar avançando e nada a gente vai poder fazer. Então peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo e eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto. Como se não bastasse, agora Netflix está mostrando nos desenhos animados a imposição da marca da besta. E note como as pessoas são felizes em receber a marca da besta. E esse episódio se chama Smart Mark, ou seja, a marca inteligente. Então tudo começa com essa repórter aí, ó. Olha o que ela está falando. O maior aparelho, o aparelho mais fantástico que já existiu. A pessoa se senta ali, ó, na cadeirinha. E olha o que a máquina vai fazer. Implanta uma tatuagem digital. Olha só que interessante. Tudo que nós temos falado sobre aquela aplicação, né, da marca feita com microagulhas do Bill Gates, com pontos quânticos, que é um certificado digital, identidade, e também ele vai servir para se conectar à internet e para fazer transações bancárias. Olha só, a marca inteligente, a Smart Mark. E as pessoas saem lá da cabine, ó, já com a marquinha no pulso. Ela é utilizada para comprar, para viajar e até para filmar. Olha que interessante. E ali vem um prédio e vários pontos de distribuição em toda a cidade. Você vê a fila das pessoas ali esperando para receberem a marca da besta, né? Nós sabemos que isso é aquilo que o Apocalipse fala, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome ou o número da besta, tá? Apocalipse 13 é muito claro, 15 a 17. Olha só. Essa pessoa está falando que tecnologia maravilhosa e ela pode sentir isso. Interessante que a mãozinha fica aqui, ó, meio como um chifrinho ali, quer dizer, louvor a Satanás, entre outras coisas. Melhor coisa da minha vida, diz a chipada, né? E o melhor de tudo, diz a repórter, é de graça. Que maravilha! De graça até injeção na testa, nós já sabemos. Isso vai melhorar a nossa cidade com possibilidades ilimitadas. E aí os soldados já estão de prontidão, falando que a população já foi totalmente dominada pela marca inteligente. E aí você vê que todas as pessoas da cidade estão sendo monitoradas, sua localização. Olha só, isso é a respeito de controle, a Elite sabe disso. E coloca em desenho animado para a criança se divertir. Ele cita os Flex Fighters, né, do desenho. Eles são induzidos a se opor aos heróis do desenho. Olha que interessante. A marca vai permitir que eles sejam controlados. Ó, devemos lutar contra os Flex Fighters, né? Ou seja, nós estamos falando de uma marca que vai controlar o livre-arbítrio das pessoas. É como se fosse um controle remoto que permite esse tipo de condição. As pessoas viram zumbis. Você vê a pistolinha ali, faz a leitura do pagamento das pessoas que compram no food truck, né? Na carrocinha de lanches. E é um local que é dominado por super soldados, que parecem ser ciborgues, totalmente dependentes do sistema da besta. Bom, tá aí. Eu não vou me delongar muito nesse vídeo, mas eu espero que você já esteja entendendo o que está sendo preparado. Até as crianças já estão sendo doutrinadas, e esse entendimento é muito claro, né, para aqueles que estão despertos. Não perca o próximo vídeo. Eu vou falar sobre o Neuralink, que vai entrar
em ação esse ano do Elon Musk para colocar na testa uma marca com um chip na testa das pessoas, um chip que vai controlar a mente das pessoas, e vou mostrar como desenhos antigos já mostravam isso, tá? Não esqueça de curtir esse alerta, de compartilhar. Nós somos a Resistência.